Gaules, um dos maiores streamers de todos os tempos. Para quem não sabe, um streamer é a pessoa que faz vídeos ao vivo para todo mundo que quiser assistir. A questão é que o Gaules é um dos streamers mais requisitados, mais vistos e mais amados do mundo todo. E a sua história serve de inspiração para adultos de todas as idades, pois ela nos ensina que sempre há tempo de se superar. Um cara que era tido como pedinte virtual ou mendigo da telinha, como você preferir, hoje lidera uma das maiores comunidades do país, banca faculdades, casas e oferece apoio emocional para centenas de milhares de pessoas. E tudo partiu da história de uma única pessoa, a história do Gaules. Gaules teve uma infância conturbada, não nasceu nas melhores condições possíveis, porque o seu berço não foi de amor, foi de terror. O que ele sofreu na infância por causa dos abusos de certos parentes podem ser o suficiente para fazer com que você desacredite da humanidade. E como se nada disso bastasse, o pai do Gaules ainda botou uma dívida no nome dele que ficou sujo durante todo o começo da vida adulta graças à irresponsabilidade de seus pais. Mas, independentemente dos traumas e de todos os acontecimentos trágicos da sua infância, ele correu atrás. Conseguiu se destacar no ambiente virtual dos esportes eletrônicos como um jogador profissional de videogame. E se por acaso você acha que ser um jogador profissional de games não é profissão de verdade, talvez esteja na hora de acordar. Porque essa indústria dos videogames é a maior de uma das maiores indústrias, que é a cinematográfica e de música juntas. Imagina só umas duas indústrias e ainda assim a parte de videogames vai ser ainda muito maior, muito mais ampla. E existem muitas pessoas dispostas a pagar por esse tipo de coisa. Foi aí que o Gaules se viu na onda de uma nova era, onde ele surfou com destreza, com desprendimento. Mas é claro que a história do herói, como você pode imaginar, não foi só de maravilhas. O seu relacionamento de 7 anos acabou. E a mulher que estava com ele largou ele para namorar o sócio dele. Foi então que ele se viu numa situação sem amparo, sem namorada e ainda por cima tendo que trabalhar com os dois na mesma empresa. Ele ficou nessa situação por mais ou menos um ano. Depois disso, acabou seguindo o seu próprio caminho e abriu uma nova empresa. Tudo estava indo muito bem, até que Gaules de repente, ou talvez não tão de repente assim, entrou num quadro depressivo. Quantos não passam por isso? Acontece que depois de décadas reprimindo seus traumas, medos e emoções, todos os sentimentos e percepções acumuladas vieram à tona de uma vez só, sim, explodiu. É claro que frente a um passado como esse, é fácil de entender como você pode acabar afetado emocionalmente. Já deixa até quem escuta a história emocionado. Agora imagina quem passou e viveu aquilo. Seria preciso um tempo sozinho para que ele pudesse se retratar diante de seus monstros internos. Caso contrário, provavelmente seria engolido por eles. Então, como se não bastasse o passado que a terapia desenterrou, a depressão que veio com todas as revelações, ele acabou depositando sua confiança nas pessoas erradas. Mais uma vez. Sugeriram que ele vendesse a parte dele da empresa para ter esse tempo de processamento e aceitação, talvez até luto pelo seu passado. Gaules, no momento de fragilidade emocional, aceitou dar esse dinheiro para sua então namorada administrar. Em alguns dias, infelizmente, Gaules iria tomar mais uma facada nas costas. Facada essa que pôs sua vida em risco. Depois da então namorada do protagonista dessa história pagar suas dívidas, fazer o que queria com o dinheiro dele, e claro, não era dela, sabe o que ela fez? Disse assim: você tem 24 horas para sair da minha casa. O Gaules perguntou a ela sobre o dinheiro. E ela respondeu: você sabe o quanto me custou cuidar de você enquanto você estava com depressão? Respira. Eu estou respirando agora. Pois é. Imagina tomar um golpe desses da pessoa que você mais ama. Tenho certeza que não deve ser fácil. Pelo amor de Deus. Agora, ele estava sem dinheiro, sem casa e depressivo, pois não teve tempo de assimilar suas emoções, dada a gravidade, a correria da sua situação. E agora, que opção que sobrou? Pois é, que opção? Para Gaules, todas elas já tinham sido esgotadas e foi aí que ele começou a pensar seriamente em acabar com tudo. E de uma vez por todas, através de cálculos frios, ele estava assim verificando o que poderia fazer da sacada do quarto andar. Afinal de contas, talvez um edifício de pequeno porte como aquele não fosse o suficiente para... você sabe. Então ele pensou, talvez se eu me jogar na quina... E no momento que ele estava pronto para fazer o pior, o interfone da sua pequena kitnet tocou. Era ninguém mais, ninguém menos do que a sua ex-namorada. Aquela mesma que saqueou ele e que sabia da situação dele.
morava perto e talvez assim por remorso, por culpa, foi lá ver se ele estava bem. Imediatamente percebeu que tinha algo de errado. Ele não estava falando de forma coesa, ele estava desconectado da realidade. Foi então que ela levou o Gaules para o hospital, no qual ele foi atendido por 3 psiquiatras, não 1, 3, dado o estado que ele estava. Após contar sua história, desde os abusos que sofreu até aquele momento, os 3 saíram de lá chorando. Depois de receber seu diagnóstico, o Gaules passou a tomar remédios para consertar a química do seu cérebro, que já tinha sido muito afetada por pensamentos negativos recorrentes. Enquanto isso, lutou para consertar a própria vida e dar a volta por cima. Ele tinha uma kitnet, remédios para pagar e precisava de R$ 2.500 por mês para se sustentar. Então ele decidiu que usaria tudo que sabia para pelo menos deixar uma única pessoa feliz no dia, nem que fosse ele mesmo. Ele só tinha um computador e poucos equipamentos que trouxe da sua antiga casa. Foi aí que ele decidiu começar a fazer live streaming, mesmo doente e tudo mais. Ele enfrentou tudo. Começou a dar duro para as pessoas do seu nicho. O nicho da madrugada, o nicho dos corações partidos, das insônias, da depressão, da carência. E foi aí que ele começou a se construir, ou melhor, se reconstruir. A verdadeira fênix que renasceu das cinzas. As mesmas cinzas do próprio passado que pareciam inutilizáveis serviram para refazer o Gaules naquilo que ele é hoje. O líder de uma tribo que muda centenas de milhares de vidas, paga faculdades, tira ações do papel, tira a gente da rua e faz bem. Aquele cara que foi bem sucedido, perdeu tudo e reapareceu sem nada para mostrar, senão os problemas e uma vida falha. É uma verdadeira inspiração para todos aqueles que passam por situações parecidas. Tudo isso feito com muito esforço, muito carinho e muita vontade. As pessoas que estavam na madrugada por um motivo ou por outro, agora já não estavam mais sozinhas. E ele transformou tudo de horrível que ele passava em mensagens de apoio e ajuda para os integrantes da mais nova tribo. A tribo dos gauleses. Por que gauleses? Porque por mais que eles vivessem apanhando dos romanos, eles nunca entregaram nada de mão beijada e não desistiram. Hoje ele paga faculdades, médicos, doa computadores e faz tudo que pode pela própria tribo de gauleses que ele criou. E talvez justamente por ter visto e vivido o pior que a humanidade tem para oferecer, ele decidiu se tornar o exato oposto de suas vivências. É até estranho pensar que alguém com a vida do Gaules possa ter tanto sucesso. 1 milhão de coisas diferentes poderiam ter acontecido e ainda assim ele conseguiu, independentemente do seu passado doloroso, independentemente das traições que sofreu, dentro e fora da família. Ainda assim, ele não perdeu a fé na humanidade e ajuda quem pode, sempre que pode, levando em mente a sua origem, sem nunca perder de vista quem o fez chegar até onde chegou e seguindo firme e forte, independentemente de tudo. Independentemente de todos. Quem constrói o seu futuro é você. E você pode fazer o mundo ficar um pouquinho melhor também. Às vezes você nem precisa fazer pelos outros, mas simplesmente porque você pode e o mundo é seu também. Se você tornar o mundo um pouquinho melhor para se viver, naturalmente a sua vida irá melhorar também. A questão é que sempre existe uma luz no fim do túnel, independentemente do quanto você sofreu. Talvez você não enxergue essa luz, talvez você ainda não tenha escutado o seu interfone tocar. Então deixe esse vídeo ser o seu sinal. Deixe que esse vídeo seja o som do interfone que te coloque de volta na vida real. Saiba que todos os momentos passam e que agora pode estar escuro e talvez você não enxergue um palmo além dos seus olhos. Ainda assim, você pode ter certeza que a luz estará ali. Como diria o Renato Russo, mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Atrás de montanhas, atrás de nuvens, atrás de um raio que o parta. O sol estará lá, junto com a solução que você ainda não vê, mas que existe e está simplesmente esperando por você. Haja em busca da solução, que você vai encontrar. E caso você queira minha ajuda para encontrar o seu sol, você pode preencher o formulário aqui na descrição do vídeo e nós dois iremos verificar juntos se o meu esforço terapêutico, o meu serviço terapêutico pode ou não ser uma boa ideia para você. O desafio está em saber que a solução existe mesmo quando não parece ter jeito. Então,
lembre-se de que você não está sozinho nessa e que é possível. Talvez não seja fácil, talvez não seja simples, mas é bem mais possível do que parece. Meu nome é Everton, eu te desejo um forte abraço. Até semana que vem.